Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje é dia de falar de mais um desdobramento, querendo ou não, de toda essa crise de crédito e juros altos que estamos vivendo. Nas últimas semanas, as debêntures incentivadas, que andavam meio sumidas, voltaram a aparecer nas manchetes de vários jornais. Você que nos assiste já investiu nelas? Sabe o que elas são? Fica com a gente que explicamos. Fala turma, como é que vocês estão? Salve Sammy Boy! Olha, o próprio nome debêntures incentivadas já dá pra gente alguma indicação do que se trata. Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas e incentivadas é porque tem alguém apoiando de alguma maneira a emissão desses ativos. No caso, esse alguém é o governo. No final de abril, circulou a notícia de que o governo Lula queria ampliar as possibilidades do uso desses títulos. Setores como o de transporte, de energia, de saneamento, logística e de telecomunicações já tinham acesso a esse tipo de emissão. Agora, setores novos entram no jogo, como é o caso do setor de educação, de saúde, sustentabilidade, além de outros que podem buscar essa opção. E qual é o incentivo que há nessas debêntures? Simples, elas contam com isenção de imposto de renda. Quem comprar esses papéis não sofrerá com a mordida do leão. Os títulos do Tesouro e os de dívidas privadas comuns têm uma tributação que segue o tempo de aplicação do investimento. Se o título vence em 6 meses, paga-se 22,5% da rentabilidade. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2, 17,5%. E para mais de 2 anos, 15%. Essa é a famosa tabela regressiva do imposto de renda. Se você investir hoje R$1.000 em um título de renda incentivada pré-fixado, que está aí pagando, digamos, 14%, e com vencimento em 1 ano, no final de 12 meses você receberia R$140 mais os R$1.000 que você colocou. E, Doni, se fosse uma debênture comum, sobre R$140, né, os juros, você tomaria uma taxa de 20%, ou seja, você teria que pagar R$28 para o governo. Dentro dos R$140, 28 é um número relevante. E o governo está indo nessa direção justamente para incentivar a indústria de crédito, para facilitar que pessoas voltem a emprestar dinheiro e que empresas encontrem demanda pelas suas emissões. Esses R$28 a mais mudam consideravelmente a relação de risco-retorno. Os títulos de dívida privada estavam perdendo força no último ano. Primeiro, porque os títulos do Tesouro emitidos pela União também estão pagando taxas altas, mas isso com risco menor. O Tesouro Direto só deixaria de pagar o que deve se o governo quebrar. E é muito mais fácil uma empresa quebrar que o governo, até porque o governo pode imprimir dinheiro, o governo pode emitir uma dívida para pagar a anterior. De acordo com o levantamento feito pela POP e divulgado pelo jornal Valor Econômico, as negociações de debêntures incentivadas caiu pela metade na comparação entre o final de 2021 e o final de 2022, mesmo com as taxas aumentando. E eu nem preciso falar que as coisas pioraram ainda mais depois do caso Americanas, né? Enfim, depois de toda essa explicação, vamos para a parte que importa. Vale a pena investir em debêntures? E aí eu vou te dar uma resposta que muita gente não deve gostar, mas que é praticamente unânime quando se trata dessa pergunta no mercado financeiro, que é depende. Aqui nós temos que explicar também que a maior parte das debêntures incentivadas são atreladas ao IPCA. E além dele, pagam mais uma taxa pré-fixada. Só que o IPCA no último ano recuou bem, o que também tornou esses títulos menos interessantes. O mesmo estudo que mostrou que as negociações de debêntures incentivadas estão caindo, diz que isso aconteceu mesmo com esses títulos pagando taxas pré-fixadas maiores. Então, com todos os riscos que estão aparecendo no mercado de crédito privado, nem mesmo maiores rendimentos estão atraindo investidores. Ao se investir em uma debênture incentivada, você tem de avaliar então se a empresa está bem das pernas. Ela vem gerando lucro operacional? Como é que está a dívida? Qual é a posição de caixa? Para que ela quer mais capital? Todas essas perguntas têm que ser analisadas caso a caso e vale análise do risco. Vale a pena ou não? Muito cuidado nessa parte, porque as debêntures incentivadas não são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que vale dizer, Doni, que se a empresa para a qual você emprestou o dinheiro entrar em recuperação judicial ou falir, você terá problemas.
Bom ponto, Sammy Boy. Mas feita a análise de como está a empresa, deve-se olhar a taxa que ela está pagando para ver se vale nas suas contas o seu aporte. Lembre-se de colocar a isenção do IR na ponta do lápis ou na célula da planilha, porque ela faz parte do retorno e, portanto, da relação risco e retorno. Depois disso, vem uma análise um pouco mais abstrata, que é a análise do cenário macroeconômico. Como boa parte das debêntures incentivadas pagam o IPCA mais uma taxa, parte da tese de investimento, Doni, tem de levar em conta como o principal índice de inflação estará no tempo dessa debênture. E bom, há quem ache o momento positivo para adquirir esses papéis. A XP Investimentos, num relatório recente, afirmou, abre aspas, há bons ventos para os fundos de debêntures incentivadas. Por quê? Porque, de acordo com os analistas, as chances de uma flexibilização monetária estão maiores. E, além disso, já houve uma reversão de fluxo para compra e há uma visão construtiva para os spreads de crédito. A gente está no momento Selic alta para controlar a inflação. Há uma pressão do governo. O governo quer baixar na porrada. O Banco Central falou, você quer baixar a Selic? Beleza. Então, controla melhor os gastos. Se o Banco Central ceder, ou seja, o governo não diminuir os gastos e a Selic baixar, você vai ter uma inflação muito alta. É ruim para o país? É ruim. Mas quem tem títulos atrelados ao IPCA está mais ou menos blindado. No entanto, se o governo controlar os gastos, a Selic pode descer que o IPCA não vai dar essa porrada. Os analistas da XP trazem um ponto interessante no relatório. Eles dizem que o melhor momento para se investir em debêntures incentivadas é quando a inflação ainda não começou a subir. Quando começar a subir, a procura por esses títulos vai aumentar. No caso de fundos, o preço das cotas vai subir. No caso de investir em títulos diretamente, é possível que eles passem a vir com taxas pré-fixadas menores. Vamos lembrar, o título tem a composição de inflação pós-fixada em mais uma taxa pré-determinada. É essa taxa pré que pode oscilar nesse caso. E nesse exemplo, para baixo. Foi até bom falar agora no final de fundos, porque se você não quer ter o trabalho de estudar as empresas e pensar no cenário macro, vale deixar seu dinheiro com o gestor. Claro que aí tem taxa de administração e você precisa ver o histórico, a reputação do gestor, mas pode valer a pena se seu objetivo é terceirizar seus investimentos gerais, né, que pode ser o fundo geral ou específico para ações, ou até para renda fixa, que engloba as debêntures incentivadas contidas no programa de hoje. Dito isso, só me resta chamar Giro de Notícias. A nova estratégia comercial anunciada pela Petrobras levanta preocupações com riscos políticos. A avaliação é da Fitch. Embora não tenha impacto material no perfil de crédito da estatal, a agência de classificação de risco avalia que o anúncio gera preocupações em relação à implementação de decisões políticas adicionais que podem deteriorar o fluxo de caixa e métricas financeiras da empresa. A Meta Platforms recebeu uma multa recorde de 1 bilhão e 200 milhões de euros por transferência irregular de dados. A punição aconteceu depois que a empresa continuou a transferir dados após uma decisão judicial de 2020, que invalida um acordo de transferência de dados entre União Europeia e Estados Unidos. A Meta disse que vai apelar da decisão. Os ministérios do Planejamento e da Fazenda pioraram a projeção de déficit fiscal em 2023. As perspectivas das pastas são que o governo central fechará este ano com um déficit primário de 136 bilhões e 200 milhões de reais, pior que o rombo previsto em março de 107 bilhões e 600 milhões de reais. É o que mostra o relatório bimestral de receitas e despesas. Doni, obrigado pela parceria, a vocês obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.